Assuntos principais do livro de Números. A peregrinação do deserto, uma viagem para conquistar a terra prometida. O livro de Números foi escrito por Moisés e faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Escrito aproximadamente no ano de 1406 a.C. Números tem 36 capítulos e 1288 versículos. Graciosamente, em todo o período da caminhada do povo de Israel no deserto, numa jornada de 40 anos, o Senhor renovava sobre eles suas misericórdias continuadamente. E ao longo da perambulação, o Senhor esteve organizando um exército para estabelecer seu reino através da nação israelita na terra prometida. Mas a rebeldia e a desobediência do povo contra o Senhor era constante, e Deus exercia os seus juízos para corrigi-los, para que, pela fidelidade da sua palavra, eles pudessem chegar e se estabelecerem em Canaã. No início da trajetória, quando estavam acampados no Monte Sinai, foi feito um censo, e o número de homens maiores de 20 anos eram de 603.550, sem incluir os levitas. Mas, devido ao mau procedimento e à grande rebeldia do povo, que tanto desobedeciam a Deus, esta geração passou. E 38 anos antes da entrada na terra prometida, foi feito o segundo censo, e o número de homens maiores de 20 anos eram agora menor que quando estavam no Monte Sinai. Apenas 601.730. Todos os homens que saíram do Egito morreram na peregrinação do deserto. Somente 2 deles alcançaram entrar na terra prometida, Josué e Calebe. Isto devido às muitas práticas maléficas que faziam desobedecendo ao Senhor propositalmente. Também pelo pecado da blasfêmia e da murmuração, o que Deus abomina. Diante da numerosa multidão de pessoas, o acampamento dos israelitas era organizado com precisão militar. A localização das tribos eram feitas especificamente ao redor do tabernáculo, com um diagrama e uma transmissão ordeira para acampar ou para viajar. Dentro do diagrama, ao norte, ficavam as tribos de Naftali, Aser e Dan. Ao sul, as tribos de Gad, Simeão e Ruben. No leste, as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. No oeste, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Quando viajavam, iam em frente as tribos de Judá, de Isacar e de Zebulon. Os levitas levavam a arca. E em segundo lugar, as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Essas tribos levavam o tabernáculo. E em terceiro lugar, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Estas tribos levavam a mobília da arca. E por último, as tribos de Dan, Aser
e Naftali, as quais ficavam na retaguarda para protegerem a arca. Os israelitas enfrentaram muitas aflições em toda a jornada a caminho da terra prometida. Apenas tinham iniciado a caminhada quando foram atacados pelos amalequitas, que eram filhos de Elifaz, neto de Esaú, um povo nômade, cruel e desumano que atacavam viajantes. Mas Moisés liderou o exército de Israel contra os amalequitas e venceu a batalha. Quando os israelitas acamparam em Gad, foram atacados por uma confederação de edomitas, descendentes diretos de Esaú, seguidos pelos povos moabitas, amonitas, amorreus e midianitas. Desta maneira, os israelitas foram impedidos de avançarem para chegarem a Canaã. O povo que saíram do Egito, mesmo murmurando e se rebeliando contra Deus e contra Moisés, eram sustentados pelos milagres e as muitas maravilhas que o Senhor operava em todo o tempo. São impactantes os milagres que aconteceram desde quando saíram do Egito. A coluna de fogo, que durante o dia era uma nuvem que guiava o povo e lhes servia de sombra, e à noite os aquecia e os iluminava. A travessia do Mar Vermelho, algo que tem impactado as gerações. E em Mara, as águas amargas que se tornaram doces. O maná, pão que caía do céu para alimento diário do povo. As codornizes que apareceram para que o povo comesse carne. A água que jorrava da rocha em Horebe e em Moriá. O monte Sinai que fumegava e o povo ouvia a voz de Deus. As roupas e os calçados que não envelheceram por 40 anos. A serpente de bronze, que quem olhasse para ela seria curado. A terra que se abriu e engoliu Corá e todos os seus homens. A nuvem sobre o tabernáculo, trazendo a presença de Deus, indicando quando o povo deveriam acampar ou quando deveriam partir. Mas o maior de todos os milagres foi como o deserto sustentou mais de 2 milhões de pessoas durante 40 anos. Moisés também sofreu grandes provações com o comportamento dos israelitas, quando fizeram a construção de um bezerro de ouro no Sinai. Quando os seus irmãos e assistentes de confiança, Miriam e Arão, tentaram usurpar a sua autoridade. 10 dos 12 espias, quando foram ver a terra de Canaã e recuaram a entrar, também convenceram o povo para não entrarem na terra prometida, porque diziam ser terra de gigantes. O povo ficaram com pavor, foram tomados por um espírito de amedrontamento e todos queriam apedrejar a Moisés. Por este motivo, continuaram peregrinando no deserto por mais de 20 anos. O plano do Senhor era preservar e estabelecer uma nação santa para preparar o caminho da vinda do Messias. A nação deveria viver longe da idolatria e confiar somente no Senhor. Moisés foi o maior mediador antes de Cristo, com grandes manifestações do poder de Deus. Foi também um excelente líder, profeta, legislador,
juiz, tinha intimidade com Deus, foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, era também levita, compositor, um grande instrumento de Deus. Um dos mais importantes líderes religiosos da história. Mas este sublime privilégio foi acompanhado com muitas lutas e grandes provações. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, onde falaremos dos assuntos principais do livro de Deuteronômio.